Um varredor de rua tarareava uma velha melodia. Um CEO violinista largou o arco para ouvir Elias vivia no zumbido tranquilo da perfeição. Seu mundo era um instrumento meticulosamente afinado, cada dia uma composição impecável. Como CEO de uma empresa que construía outras empresas, ele havia trocado há muito tempo a paixão crua e caótica de sua juventude pelo ritmo polido e previsível do sucesso. Suas mãos, antes calejadas por incontáveis horas de prática, agora seguravam canetas tinteiro e apertavam as mãos de financistas, mas ainda se lembravam. Elas se lembravam do peso do arco, da curva do braço do violino, da maneira como um crescendo se sentia não apenas nos ouvidos, mas no peito, uma dor física da beleza. Sua vida era uma performance, um grande concerto ininterrupto de conquistas, e ele o tocava para uma ovação de pé todos os dias. A vista de seu escritório, a 50 andares de altura, era um vasto e silencioso oceano de vidro e aço, um reino de sua própria criação. Ele era seu rei, seu compositor, seu virtuoso solitário. O mundo lá embaixo era um borrão de movimento anônimo, uma orquestra distante e abafada, tocando uma melodia que ele não reconhecia mais. Ele era um homem suspenso entre dois mundos, o ar rarefeito de sua própria criação e o solo esquecido de onde ele havia crescido. Seu violino, um Stradivarius de valor inestimável, ficava em um suporte de veludo em um canto de seu escritório com controle de temperatura, um testemunho silencioso de um passado que ele havia superado, ou assim ele dizia a si mesmo. Era um troféu, uma relíquia, uma âncora para uma parte dele que ele havia submerso com cuidado, metódica e talvez, lamentavelmente. O instrumento era sua sombra, um sussurro constante e incômodo de uma vida diferente, de um tipo diferente de música. Às vezes, ele o olhava, seus dedos se contraindo com uma memória fantasma de seu toque, e ele sentia um anseio profundo e inominável, uma espécie de saudade de casa por um lugar que ele não conseguia mais encontrar em nenhum mapa. Não era a música em si que ele sentia falta, na verdade não. Era o sentimento, a emoção crua e não filtrada, que uma vez se derramou de seus dedos, o som de um coração exposto. Essa era a música que havia sido substituída pelo ritmo estéril e inabalável de sua vida corporativa, o tic-tac do relógio das reuniões, o zumbido interminável dos relatórios trimestrais, o aplauso oco das salas de reuniões. Ele era uma máquina perfeitamente afinada, uma sinfonia de eficiência, mas a melodia havia sido perdida. Ele era uma ponte para lugar nenhum, uma memória caminhando por um museu meticulosamente curado de sua própria criação. O silêncio em seu escritório não era a ausência de som, mas a presença de algo pesado, algo que ele se recusava a nomear. Ele chamava de paz, mas parecia mais uma jaula, dourada e magnífica, mas uma jaula, no entanto. Ele era um rei sem reino, um virtuoso sem público, uma melodia sem alma. Ele era um reflexo em uma janela, um fantasma em uma máquina, uma nota esquecida em uma sinfonia perfeita. Ele era um homem que tinha tudo e sentia, nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, que não tinha nada. Ele era uma ponte que havia sido queimada, uma canção que havia sido esquecida, uma vida que havia sido trocada por uma réplica perfeitamente polida e inteiramente vazia. O silêncio era a verdadeira música agora, o zumbido interminável de seu próprio isolamento. Ele era um maestro de nada, um artista que havia esquecido sua arte, um homem que havia perdido seu caminho na própria perfeição, que ele havia construído tão meticulosamente. Ele era um fantasma, uma memória, um eco sem som nos vastos e vazios salões de seu próprio sucesso, esperando por uma única nota para quebrar a quietude. Esta era a crise silenciosa, a sinfonia de sua solidão, tocada na luz estéril de seu escritório de canto, 50 andares acima de um mundo que há muito tempo havia esquecido o som de sua música, e um mundo que ele há muito tempo havia esquecido de ouvir. Ele era um rio que havia parado de fluir, um pássaro que havia esquecido como cantar, uma canção que havia sido meticulosa e tragicamente apagada. Então veio o som. Não era alto, de forma alguma. Era um zumbido fraco, quase imperceptível. Um som que parecia não vir do caos estrondoso da rua lá embaixo, mas do próprio pavimento. Elias, no meio de uma frase com um executivo júnior discutindo projeções de mercado, parou. As palavras, antes tão pesadas e importantes, tornaram-se tagarelice sem sentido. O zumbido era um único fio de melodia crua e não polida, uma nota esquecida no clamor da cidade. Ele o sentiu não em seus ouvidos, mas em seu peito, uma vibração profunda e inquietante, uma dor familiar. Ele a descartou como um eco fantasma, um truque da luz e do silêncio de seu escritório. Ele tentou continuar a conversa para reafirmar a ordem rígida de seu dia. Mas o zumbido persistiu, uma quietude desafiadora contra a perfeição que ele havia construído tão cuidadosamente. Ele se viu atraído para a janela, seu olhar varrendo a grade infinita da cidade, procurando a fonte dessa interrupção profunda. E lá, bem lá embaixo, uma pequena figura se movia, com o ritmo lento e deliberado de uma valsa esquecida. Um varredor de rua idoso, Mateo, um homem que a cidade mal notava, estava curvado sobre sua vassoura, suas roupas desgastadas, em forte contraste com os carros polidos e as vitrines brilhantes ao seu redor.
Enquanto ele se movia, ele tarareava. Era o tararear de um homem que havia visto muitos amanheceres, um som gravado com o cansaço de uma vida gasta, a serviço do invisível. Era um som que não tinha lugar no mundo de Elias, um som que desafiava a própria noção de sua existência, mas foi a melodia em si que o congelou, uma melodia simples e assustadora, que ele não ouvia há mais de 40 anos. Era uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar, uma melodia tão profundamente enterrada no sedimento de sua memória, que ele havia se convencido de que era uma figmentação de sua imaginação. Ele podia sentir o fantasma da mão dela em seu cabelo, o cheiro quente de sua cozinha, o tecido desgastado de seu avental. A memória veio não como uma imagem clara, mas como uma inundação de sentimento, uma cascata de emoções esquecidas. Sua vida perfeita e polida de repente parecia uma casca frágil e oca. O zumbido da rua era um martelo, e a casca estava quebrando. Ele viu o mundo fora de sua janela, não como um reino a ser governado, mas como um lugar cheio de histórias esquecidas, com melodias que haviam sido perdidas, com vidas que estavam sendo vividas de forma tranquila e bela. Seu Stradivarius, antes um símbolo de seu triunfo, agora parecia um peso, um fardo, uma mentira. O som da rua era a verdade. E estava subindo até ele, uma mão frágil e insistente, tentando puxá-lo de volta ao chão. O zumbido não era apenas um som, era um convite. Era um desafio aos alicerces de seu ser, uma pergunta sussurrada do passado. Qual era o propósito de toda essa perfeição, toda essa riqueza, toda essa fama, se o mantinha longe da única coisa que realmente importava? A resposta, ele sabia, estava em algum lugar na rua lá embaixo, contida na melodia tranquila e despretensiosa de um homem que ele nunca havia conhecido. O silêncio perfeito de sua vida tinha sido uma mentira, e o zumbido cru e não polido da rua era a verdade. Ele sentiu um profundo senso de vergonha, um arrependimento profundo por ter esquecido tanto, por ter trocado a música real por uma imitação polida e vazia. A melodia era uma chave, e estava destrancando uma porta que ele havia trancado há muito tempo e jogado fora. Ele era um estranho em sua própria vida, e o homem lá embaixo, o humilde varredor de rua, segurava o mapa para um lugar que ele havia esquecido que precisava encontrar. Ele deixou a reunião sem dizer uma palavra. O silêncio atordoado de seus executivos era um mero pano de fundo para o rugido em seus ouvidos. A descida do elevador não foi um simples ato de viagem, mas uma jornada através das camadas de sua própria identidade, cuidadosamente construída. Com cada andar que passava, ele sentia o peso de seu terno, a rigidez de sua gravata, o couro polido de seus sapatos, cada um uma algema do homem que ele havia se tornado. O ar estéril da cabine do elevador era espesso com o fantasma da canção de ninar de sua mãe, um som que ecoava não dos alto-falantes, mas do próprio cerne de seu ser. A melodia era um fio, puxando-o para baixo, para baixo, para baixo, para longe do céu e em direção à terra. Ele saiu do saguão do prédio e entrou no coração vivo e que respira da cidade. O mundo era uma sobrecarga sensorial repentina. O som de buzinas, o bate-papo de 1000 conversas, o cheiro de escapamento e nozes assadas, a tapeçaria vibrante e caótica da existência humana. Era uma sinfonia de imperfeição, uma realidade bonita, bagunçada e inegável. E no meio de tudo, ele o viu. Mateu, sua vassoura gasta, movendo-se com uma graça tranquila e incansável. O tararear do velho ainda estava lá, mas agora estava mais claro, mais puro, uma pequena ilha de paz em um mar de ruído. Elias sentiu uma sensação profunda, quase paralisante, de constrangimento. Ele era um homem que comandava salas de reuniões, que se reunia com titãs da indústria e, no entanto, se sentia como uma criança, inseguro de como se aproximar deste rei da rua, quieto e despretensioso. Suas mãos, que uma vez se apresentaram para milhares, se sentiam vazias, inúteis. Sua voz, treinada para projetar autoridade, estava em silêncio. Ele simplesmente ficou lá. Um fantasma em um terno perfeitamente feito sob medida, observando. Mateu, sentindo sua presença, olhou para cima. Seus olhos, sulcados com a sabedoria de uma vida longa e difícil, encontraram os de Elias. Não havia julgamento neles, nenhum reconhecimento do status do homem, apenas uma curiosidade tranquila e gentil. O momento se esticou, uma ponte frágil entre dois mundos vastamente diferentes. Elias não sabia o que dizer, o que fazer. Ele havia passado a vida se comunicando através da linguagem da música e da linguagem do poder, e nenhuma delas parecia apropriada ali. As palavras pareciam pequenas demais, vazias demais. Ele gesticulou, um movimento desajeitado e incerto de sua mão em direção a Mateu. Ele apontou para si mesmo, depois para seu próprio ouvido, uma pergunta silenciosa. Essa melodia, onde você a aprendeu? As palavras pareciam uma intrusão, uma profanação do momento tranquilo. Os olhos de Mateu se enrugaram nos cantos. Ele não respondeu com palavras, mas com um simples aceno de cabeça e, em seguida, começou a tararear novamente, mas desta vez,
Ele tarareou um pouco mais alto, como se estivesse convidando Elias para a melodia. O som era uma linguagem em si mesma, uma conversa que transcendia as divisões sociais, um segredo compartilhado falado no silêncio da cidade. Elias sentiu a música lavá-lo, uma maré poderosa e purificadora, que parecia esfregar o polimento e a pretensão de sua vida. Ele fechou os olhos e por um momento, não era um CEO, nem um violinista famoso, mas um menino pequeno nos braços de sua mãe, ouvindo uma canção de ninar que prometia um mundo de segurança e amor. O sentimento foi uma revelação, um profundo retorno para casa. Ele havia encontrado sua música novamente, não nos salões polidos de uma sala de concertos, mas em uma esquina de rua suja, no tararear humilde e honesto de um estranho. No dia seguinte e no dia seguinte a esse, Elias se encontrou na mesma esquina da rua. As reuniões em seu escritório, as demandas de seu império, tudo isso se desvaneceu em um zumbido distante e irrelevante. Seu mundo havia encolhido para este único ponto de conexão. Este dueto silencioso com um homem que ele estava apenas começando a conhecer. Ele não trouxe seu violino. A ideia disso parecia sacrílega, um instrumento chamativo e arrogante de seu antigo eu. Ele veio para ouvir, para aprender, para simplesmente ser. Ele ficaria a uma distância respeitosa, com as mãos nos bolsos, e simplesmente observaria Mateu. Ele observou a maneira como a vassoura do velho se movia, uma dança de trabalho silencioso e proposital. Ele observou as linhas de seu rosto, gravadas com histórias que Elias só podia adivinhar. Ele observou a dignidade tranquila em sua postura, um homem que encontrava propósito não na grandeza, mas nos pequenos e invisíveis atos de uma rotina diária. E Mateu, por sua vez, tarareava. As melodias eram como uma biblioteca de canções perdidas, cada uma história diferente, um pedaço diferente de uma história esquecida. Às vezes era uma melodia lenta e melancólica, a música de uma vida vivida com mais sombras do que sol. Outras vezes era uma melodia ágil e esperançosa, uma explosão de otimismo desafiador diante de um mundo frio e indiferente. Elias não apenas ouvia as notas, ele sentia as emoções por trás delas. Ele começou a ver o mundo não como um pano de fundo para seu sucesso, mas como um palco cheio de milhões de performances individuais, bonitas e comoventes. Ele viu o rosto cansado da mulher que vendia flores, o passo apressado do empresário em seu telefone, a esperança tranquila nos olhos de uma criança caminhando para a escola. Ele os viu não como rostos anônimos, mas como personagens em uma vasta e extensa narrativa, cada um com sua própria melodia única. O mundo não era uma sinfonia de perfeição, mas uma sinfonia de vida crua, bagunçada e bonita, e pela primeira vez em anos, Elias estava realmente ouvindo. Os momentos tranquilos na esquina da rua se tornaram um ritual. Uma conversa silenciosa entre dois homens que não tinham nada e tudo em comum. Um com uma vassoura, o outro com um arco silencioso. Um que havia encontrado seu propósito na terra, o outro que havia perdido o seu no céu. O espaço entre eles estava cheio de entendimento não dito, um reconhecimento compartilhado da música mais profunda que existe, sob a superfície das coisas. Elias sentiu um profundo senso de humildade, um despojamento das camadas de orgulho e ego que ele havia passado a vida construindo. Ele era um estudante novamente, e seu professor era um velho com uma vassoura e um coração cheio de canções esquecidas. Ele fazia perguntas a Mateu não com palavras, mas com a postura de seu corpo, a expressão em seu rosto, a intensidade silenciosa de seu olhar. Ele soube que a canção de ninar era uma das muitas que Mateu havia aprendido com sua avó, uma mulher que havia trabalhado nos campos e cantava para a terra para que ela produzisse. Ele soube que Mateu nunca havia possuído um rádio, muito menos um toca-discos, mas que ele carregava toda a música que ele já havia conhecido em sua memória, um arquivo vivo de um tempo mais simples. Elias, com todo o seu dinheiro, toda a sua fama, todo o seu prestígio, sentiu-se completamente, absolutamente empobrecido diante do mundo interior rico deste homem. Ele percebeu que a música que ele havia perseguido por toda a sua vida não era uma performance, mas uma conexão, não uma obra-prima, mas uma memória, não um produto para ser vendido, mas um segredo para ser compartilhado. Chegou o dia em que Mateu estava tarareando a canção de ninar novamente, e Elias, em um momento de abandono imprudente e bonito, pegou seu telefone. Ele abriu um aplicativo de gravação, uma ferramenta que ele geralmente usava para memorandos corporativos e chamadas de negócios, e o estendeu, uma súplica silenciosa. Mateu, com sua vassoura encostada em um poste de luz, olhou para ele e, sem uma palavra, começou a tararear a melodia do início ao fim. Sua voz era um pouco trêmula, um pouco áspera, mas estava cheia de uma emoção que Elias só havia conhecido em suas performances musicais mais profundas. Ele tarareou a melodia em sua totalidade, uma peça de história viva, tranquila, simples e de uma beleza de partir o coração. Elias ouviu, seus olhos fechados, o som como um cobertor quente de memória. Quando Mateu terminou, ele simplesmente acenou com a cabeça, pegou sua vassoura e voltou ao trabalho. Elias voltou para seu escritório.
A gravação tocando repetidamente, um único e precioso arquivo em um telefone cheio de 1 milhão de promessas vazias. Ele foi para seu canto com controle de temperatura e pela primeira vez em anos pegou seu Stradivarius. Seus dedos duros e sem prática se sentiam desajeitados nas cordas. Ele não sabia o que estava fazendo, apenas que tinha que tentar. Ele deu play na gravação, e o som do tararear de Mateu encheu a sala silenciosa. Ele levantou seu arco e, com uma mão trêmula e incerta, começou a tocar. Ele não estava tocando uma peça de Bach ou Beethoven. Ele estava tocando um dueto com um fantasma. Uma colaboração com um homem que não tinha ideia do profundo impacto que ele teve no CEO de uma empresa multimilionária. As primeiras notas foram uma bagunça, uma mistura de tons errados e tons azedos. Ele era uma máquina perfeita que havia esquecido como sentir. Ele fechou os olhos e parou de tentar ser perfeito. Ele parou de tentar ser Elias, o CEO, o famoso violinista. Ele apenas tentou ser. Ele ouviu o zumbido, um guia paciente e perdoador. Ele sentiu a melodia não em sua mente, mas em seu coração, na medula de seus ossos. Ele tocou com sua alma, não com sua habilidade. As notas começaram a se alinhar, a encontrar seu lugar. A tecer uma tapeçaria de som, com o tararear simples e cru do velho. O som não era impecável, não era polido. Estava cheio dos erros e imperfeições de um coração que finalmente, gloriosamente, estava começando a bater novamente. Era uma sinfonia de redescoberta, uma conversa entre dois homens que falavam uma linguagem além das palavras. Ele tocou até que seus braços doessem, até que o sol poente transformou seu escritório em uma tela de sombras longas e melancólicas. Ele tocou até que a última nota da gravação se desvanecesse em um silêncio tranquilo e esperançoso. Quando ele largou o violino, ele não era o mesmo homem que o havia pegado. Ele era um homem que havia sido quebrado, e das rachaduras, uma nova e mais profunda música estava começando a emergir. Ele era um reflexo em uma janela, mas desta vez, ele viu um homem que havia esquecido e depois se lembrado de quem ele era. No dia seguinte, Elias não foi para seu escritório. Ele foi a uma pequena e despretensiosa loja de música, que ele não visitava há anos. Ele comprou um violino simples e sem adornos, um que se sentia gasto e honesto em suas mãos. Ele foi para a esquina da rua, onde Mateu trabalhava. O velho ficou surpreso ao vê-lo, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Elias não disse uma palavra. Ele simplesmente gesticulou para o violino. Mateu olhou do instrumento para o rosto de Elias. Um sorriso lento e compreensivo se espalhou por seus lábios. Elias começou a tocar, não a canção de ninar do dia anterior, mas uma melodia que ele havia aprendido com Mateu uma semana antes, uma melodia tranquila e esperançosa, sobre a força da luz da manhã. O som não era uma performance, era um presente. Mateu, com sua vassoura encostada em um poste de luz, fechou os olhos e começou a tararear junto. Os dois ficaram lá, em uma esquina de rua movimentada, um CEO e um varredor de rua, um violinista e um homem com uma vassoura, criando uma sinfonia própria. Era uma colaboração do tipo mais profundo, uma ponte entre dois mundos que havia sido construída em uma única nota compartilhada. As pessoas passavam, algumas lhes davam um olhar curioso, outras nem sequer notavam, mas naquele momento eles não estavam tocando para uma plateia. Eles estavam tocando um para o outro. Eles estavam tocando para o passado e para o futuro, para o esquecido e para o lembrado. A música não estava nas notas que eles tocavam, mas no silêncio entre elas, na história compartilhada que estava finalmente, gloriosamente, sendo ouvida. A música estava na dignidade tranquila do tararear de Mateu e no som humilde e honesto do violino de Elias. Estava no reconhecimento de que a verdadeira arte não está na perfeição do som, mas na verdade crua, bagunçada e bonita da alma. Elias percebeu que sua vida tinha sido uma série de performances, mas esta foi a primeira vez que ele realmente, honestamente, fez música. As notas não eram sobre perfeição, mas sobre conexão. Os acordes não eram sobre habilidade, mas sobre uma humanidade compartilhada. A melodia não era sobre fama, mas sobre uma alegria redescoberta. Era uma canção de ninar para uma parte perdida de si mesmo. Uma canção de redenção para uma alma que havia sido silenciada por muito tempo. Elias começou a passar suas manhãs na esquina da rua. Seus executivos ficaram perplexos, seus rivais divertidos, mas Elias não se importava. Ele estava aprendendo, não de um livro didático ou de um seminário de negócios, mas de um homem que encontrava propósito na poeira e nos cantos esquecidos do mundo. Mateu lhe ensinou a música de uma vida vivida sem pretensão, o ritmo de um dia que não era ditado pelo relógio, mas pelo sol. Elias, por sua vez, começou a mostrar a Mateu o mundo de sua música, não o mundo polido e distante da sala de concertos, mas o mundo íntimo e privado das próprias notas. Ele tocava uma melodia que havia aprendido com Mateu e, em seguida, mostrava a ele a estrutura da peça, a forma como as diferentes partes se entrelaçavam para criar um todo único e unificado. Ele não estava ensinando um aluno, ele estava compartilhando um segredo. Ele estava construindo uma ponte, não com aço e concreto, mas com som e experiência compartilhada.
A colaboração deles se tornou um ritual silencioso, uma sinfonia matinal que ninguém mais ouvia, mas que transformou suas vidas de maneiras que eles não poderiam ter imaginado. Elias aprendeu que a sabedoria mais profunda não é encontrada em livros, mas nos atos tranquilos e humildes de um homem que não tem nada a perder e tudo para compartilhar. Mateu aprendeu que a música que ele havia carregado em seu coração por tanto tempo não era apenas uma memória pessoal, mas uma linguagem universal, uma ponte que poderia conectar dois corações através da vasta divisão social que os separava. A história do CEO e do varredor de rua se tornou uma lenda silenciosa na cidade, um boato sussurrado de pessoa para pessoa, uma história sobre uma ponte e uma canção e uma amizade que desafiava toda a lógica. Uma história sobre um homem que tinha tudo e um homem que não tinha nada, e a música que revelou a verdade de sua humanidade compartilhada. Uma manhã, Elias chegou na esquina da rua com seu Stradivarius. O instrumento inestimável não era mais um troféu, mas um testemunho de sua jornada. Mateu, com sua vassoura encostada em um poste de luz, olhou para a madeira brilhante e as cordas polidas, seus olhos cheios de uma reverência tranquila e sábia. Elias não disse uma palavra. Ele simplesmente ergueu o violino ao queixo, fechou os olhos e começou a tocar. Ele não estava tocando a canção de ninar ou a melodia da manhã, mas uma nova canção. Uma canção que não era de um livro ou de uma memória, mas do próprio cerne de sua alma. Era uma canção que era nova e velha ao mesmo tempo, uma sinfonia de uma vida redescoberta. Estava cheia dos tons ricos e lamentosos de seu passado, o eco oco de seu sucesso vazio, mas também estava cheia das notas brilhantes e esperançosas de seu presente, a dignidade tranquila do tararear de Mateu, a alegria simples de um momento compartilhado. A música era uma tapeçaria viva e que respira de sua amizade, um testemunho do fato de que a beleza mais profunda não está na perfeição, mas na verdade gloriosa, bagunçada e comovente do coração humano. Mateu, com lágrimas nos olhos, começou a tararear junto, sua voz um murmúrio tranquilo e poderoso para a melodia crescente do violino. O dueto deles não era apenas uma canção, era uma conversa, uma confissão, uma oração. Era uma sinfonia de redescoberta, uma ponte entre dois mundos que havia sido construída em uma única nota compartilhada. Foi um milagre tranquilo e despretensioso no coração de uma cidade agitada, uma pequena ilha de paz em um mar de ruído. A música não era uma performance, era um presente, uma promessa, um testemunho vivo e que respira do poder da conexão humana. A história de Elias e Mateu não era um conto de um homem rico ajudando um pobre, mas uma história de um homem que havia perdido sua alma e um homem que o ajudou a encontrá-la novamente, uma nota humilde, comovente e bonita de cada vez. O mundo estava ouvindo agora, não a música de um gênio, mas a canção de uma alma que havia sido encontrada. A próxima parte de sua história não foi sobre música, mas sobre o silêncio. Uma manhã, Elias chegou na esquina da rua, mas Mateu não estava lá. Sua vassoura estava encostada no poste de luz, um sentinela silencioso, mas o velho havia partido. Elias esperou, e depois esperou mais um pouco. O silêncio era uma presença, um silêncio pesado e sufocante, que ele não sentia desde antes de conhecer Mateu. Ele perguntou aos lojistas locais, aos viajantes apressados, a qualquer um que pudesse tê-lo visto, mas ninguém tinha visto. Ele simplesmente havia partido. O silêncio era uma cavidade profunda e ecoante no próprio cerne de seu ser. Ele voltou para seu escritório, seu violino silencioso e pesado em suas mãos. Ele não era mais um CEO ou um violinista agora, mas um homem que havia perdido um amigo. O mundo que havia sido tão vibrante e cheio de música apenas algumas semanas antes, agora era um borrão incolor e sem som. A melodia que ele havia aprendido com Mateu, a canção que havia sido sua salvação, era agora um eco doloroso, um lembrete constante e incômodo do que ele havia perdido. Ele sabia com uma certeza que era tanto devastadora quanto libertadora, que a música não estava no instrumento, mas no coração da pessoa que a tocava. E seu parceiro de dueto havia partido. O mundo era uma sinfonia de silêncio, e Elias era um maestro sem orquestra, um virtuoso sem público, um homem com um coração cheio e um palco vazio. Ele era uma ponte que havia sido queimada, uma canção que havia sido esquecida, uma vida que havia sido trocada por uma réplica perfeitamente polida e inteiramente vazia. O silêncio era a verdadeira música agora, o zumbido interminável de seu próprio isolamento. Ele era um maestro de nada, um artista que havia esquecido sua arte, um homem que havia perdido seu caminho na própria perfeição que ele havia construído tão meticulosamente. Ele era um fantasma, uma memória, um eco sem som, nos vastos e vazios salões de seu próprio sucesso, esperando por uma única nota para quebrar a quietude. Esta era a crise silenciosa, a sinfonia de sua solidão, tocada na luz estéril de seu escritório de canto. 50 andares acima de um mundo que há muito tempo havia esquecido o som de sua música, e um mundo que ele há muito tempo havia esquecido de ouvir. Ele era um rio que havia parado de fluir, um pássaro que havia esquecido como cantar, uma canção que havia sido meticulosa e tragicamente apagada.
Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. O violino ficou em seu suporte, um fantasma silencioso de uma amizade. Elias tentou tocar, mas a música era oca, uma imitação de um sentimento que ele não conseguia mais encontrar. As notas estavam corretas, a técnica impecável, mas a alma havia ido embora. Ele era uma máquina perfeita que havia esquecido como sentir. Ele voltou para sua antiga vida, as salas de reuniões e as reuniões, o zumbido interminável dos relatórios trimestrais. Mas a perfeição era uma jaula, uma dourada e magnífica, mas uma jaula, no entanto. O aplauso era um eco oco, o elogio um sussurro sem sentido. Ele era um rei sem reino, um virtuoso sem público, uma melodia sem alma. Ele era um reflexo em uma janela, um fantasma em uma máquina, uma nota esquecida em uma sinfonia perfeita. Ele era um homem que tinha tudo e sentia, nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, que não tinha nada. Ele era uma ponte que havia sido queimada, uma canção que havia sido esquecida, uma vida que havia sido trocada por uma réplica perfeitamente polida e inteiramente vazia. Ele era um homem que havia sido quebrado, e das rachaduras, uma nova e mais profunda música estava começando a emergir. Ele era um reflexo em uma janela, mas desta vez ele viu um homem que havia esquecido e depois se lembrado de quem ele era. Ele era um rio que havia parado de fluir, um pássaro que havia esquecido como cantar, uma canção que havia sido meticulosa e tragicamente apagada. E então, em uma tarde chuvosa, enquanto ele estava sentado em seu escritório, um único envelope manuscrito foi entregue em sua mesa. A caligrafia era trêmula e antiga, mas o nome no envelope era Mateu. Dentro havia um único pedaço de papel, uma folha de música, desenhada meticulosamente à mão. As notas eram ásperas, as linhas não perfeitamente retas, mas Elias soube com um único olhar, que era a canção de ninar. Ele começou a tocar, e desta vez a música não era uma memória de uma perda, mas uma celebração de uma vida. As notas eram uma ponte, uma promessa, um testemunho vivo e que respira do poder da conexão humana. A música não era uma performance, era um presente, uma promessa. Um testemunho vivo e que respira do poder da conexão humana. Elias não se tornou um artista de rua em tempo integral. Ele não largou seu emprego, nem abandonou sua vida. Mas ele começou a tocar para um tipo diferente de plateia. Ele iniciou uma fundação, uma organização tranquila e despretensiosa, que levava música aos cantos esquecidos da cidade, para abrigos de sem-teto, lares de idosos, hospitais. Ele tocava não por dinheiro ou por fama, mas pela alegria simples e profunda de compartilhar uma melodia, uma conversa, um momento de humanidade compartilhada. Sua fundação, apropriadamente chamada de O Projeto Beija-Flor, era um testemunho da simples verdade de que a música mais profunda não é encontrada em salas de concerto, mas nos ecos de um passado que pensávamos ter perdido. Ele aprendeu a ver o mundo não como um reino a ser governado, mas como um lugar cheio de histórias esquecidas, com melodias que haviam sido perdidas, com vidas que estavam sendo vividas de forma tranquila e bonita. Ele era um rei sem reino, um virtuoso sem público, uma melodia sem alma. Ele era um homem que tinha tudo e sentia, nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, que não tinha nada. Ele era uma ponte que havia sido queimada, uma canção que havia sido esquecida, uma vida que havia sido trocada por uma réplica perfeitamente polida e inteiramente vazia. Ele era um homem que havia sido quebrado, e das rachaduras uma nova e mais profunda música estava começando a emergir. Ele era um reflexo em uma janela, mas desta vez ele viu um homem que havia esquecido e depois se lembrado de quem ele era. E nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, ele sabia que Mateu nunca tinha realmente partido. Sua música ainda estava no mundo, um zumbido tranquilo e insistente que ainda podia ser ouvido por aqueles que estavam dispostos a ouvir. A história de Elias e Mateu não era um conto de um homem rico ajudando um pobre, mas uma história de um homem que havia perdido sua alma e um homem que o ajudou a encontrá-la novamente, uma nota humilde, comovente e bonita de cada vez. O mundo estava ouvindo agora, não a música de um gênio, mas a canção de uma alma que havia sido encontrada. Anos se passaram. O projeto Beija-Flor cresceu, uma força tranquila e transformadora na cidade. Elias, agora mais velho, seu cabelo salpicado de cinza, ainda tocava seu violino. Mas não era para uma plateia de milhares, mas para um punhado de rostos, sulcados pela idade e sabedoria e tristeza tranquila. Ele tocava uma melodia, e às vezes uma voz se juntava a ele, um zumbido tranquilo, uma melodia esquecida, um sussurro de uma vida vivida e lembrada. Ele era um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no tamanho de sua conta bancária, mas na profundidade de suas conexões. Ele era um homem que havia sido quebrado, e das rachaduras, uma nova e mais profunda música estava começando a emergir. Ele era um reflexo em uma janela, mas desta vez, ele viu um homem que havia esquecido e depois se lembrado de quem ele era. Ele era um rio que havia parado de fluir, um pássaro que havia esquecido como cantar. Uma canção que havia sido meticulosa e tragicamente apagada.
Mas agora era um rio que havia encontrado seu caminho de volta para o mar. Um pássaro que havia se lembrado de sua canção. Uma vida que havia sido reescrita com uma verdade simples, tranquila e bonita. E nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, ele sabia que Mateu nunca tinha realmente partido. Sua música ainda estava no mundo, um zumbido tranquilo e insistente que ainda podia ser ouvido por aqueles que estavam dispostos a ouvir. A história de Elias e Mateu não era um conto de um homem rico ajudando um pobre, mas uma história de um homem que havia perdido sua alma. E um homem que o ajudou a encontrá-la novamente, uma nota humilde, comovente e bonita de cada vez. O mundo estava ouvindo agora, não a música de um gênio, mas a canção de uma alma que havia sido encontrada. Ele era um rei sem reino, um virtuoso sem público, uma melodia sem alma. Ele era um homem que tinha tudo e sentia, nas partes mais silenciosas e profundas de si mesmo, que não tinha nada. Ele era uma ponte que havia sido queimada, uma canção que havia sido esquecida, uma vida que havia sido trocada por uma réplica perfeitamente polida e inteiramente vazia. Mas agora ele era uma ponte que estava sendo reconstruída. Uma canção que estava sendo lembrada, uma vida que finalmente, de verdade, estava começando.